Thaís, olhando tudo pronto hoje, como foi que começou? Tô curiosa. Amiga, tive uma ideia. O que você acha da gente sair e fazer um tour por todos os lugares e conhecer a história da Bethesda? Nossa, eu quero muito. Vamos! Vamos! Olha, Rai, aqui foi o primeiro salão da Bethesda. Nossa, Thaís, mas era só um ou era todo esse espaço? Então, era todo esse espaço, mas aí o salão ele ia até essa porta preta e depois daqui era um quintal onde tinha um pé de mamona enorme. Nossa, Thaís, que diferença para a igreja hoje, para a igreja que nós temos. E como é que era aqui o momento de louvor, a questão de estrutura, como é que era a igreja? Então, a equipe de louvor era formada por alguns irmãos que estão até hoje no nosso ministério, né? Até a Elô cantava, o pastor Ricardo. Era mais ou menos quantas pessoas? Então, a igreja no começo era formada por 2 famílias, então era cerca de 10 pessoas, 12, e daí foi crescendo, muitas pessoas foram chegando. Embora a gente não tivesse muito recurso, a excelência sempre foi uma marca da Bethesda. Então, Rai, esse lugar aqui foi o nosso segundo salão. Nossa, Thaís, bem grande comparado àquele primeiro que a gente foi, né? E como funcionava aqui com relação à dinâmica dos cultos? Então, aqui, muita gente começou a chegar, né? Deus começou a enviar muitas pessoas. E no nosso primeiro culto aqui, foi tão cheio que teve que colocar cadeiras para fora para que as pessoas pudessem se sentar. Mas com relação às histórias engraçadas da igreja, o que tanto aconteceu aqui nessa igreja? Então, nesse salão, teve uma história que foi muito engraçada, que a gente sempre ouve, que foi numa representação de Páscoa. Eles estavam representando, né, a crucificação de Jesus, e o ator que fazia Jesus quase ficou peladão, porque a calça dele começou a cair. Thaís, como foi que a Bethesda veio parar numa escola? Então, aqui foi o nosso terceiro lugar de encontro e a gente acabou vindo para cá porque na região não tinha nenhum salão que comportasse, né, a quantidade de pessoas que estavam se achegando. Por ser uma escola, acredito que vocês não tinham aquele espaço para vocês. Como é que ficava com relação aos instrumentos, as coisas? Então foi aqui que começou, na verdade, a nossa peregrinação, né? Então todo domingo era um montar e desmontar de coisas, onde os irmãos se reuniam, colocava tudo num caminhão, nos carros e trazia para cá. E após a celebração tinha que desmontar tudo e levar, né, para onde era o nosso depósito. Esse foi o quarto lugar que a gente começou a se reunir. Depois da escola, onde a gente foi convidado a se retirar, em uma semana Deus abriu as portas e a gente começou a se reunir aqui. Eu lembro, nessa época não era da igreja, mas a escola fica perto da minha casa e eu lembro que todo domingo eu ouvia, né, o louvor da minha casa e também a juventude se reunia para passar nas casas, convidando as pessoas. Era bem legal. E como é que funcionava, Thaís, a parte dos ministérios? Já tinha isso bem dividido, bem separadinho? Então aqui a gente já tinha o Bethesda Kids e ele acontecia num corredor da escola, onde a Elô se reunia com as crianças, com alguns voluntários, para poder cuidar das crianças enquanto a celebração acontecia. Nossa, Thaís, então esse é o quinto espaço? Sim, aqui foi o nosso quinto salão. E foi nesse lugar que a igreja começou a crescer muito e nos domingos tivemos que começar a fazer 2 celebrações. Uma acontecia às 17 horas, outra às 19. Inclusive foi nesse lugar que eu comecei a frequentar. E eu lembro que a gente chegava, né, nos domingos e ficava a cadeira para fora de tanta gente que vinha, de tão cheio que estava. E os ministérios já tinham nome? Então, aqui acontecia a Juventude Live. Que hoje é Impulse. Que hoje é o Impulse. Né, a gente fazia já 2 celebrações, né, umas 18, que era o culto dos adolescentes, e às 20 horas era o culto de jovens. E assim, vinha muitos jovens, a juventude era conhecida na cidade inteira. Thaís, no caso, eram os 2 salões, eram para a igreja? Isso, no princípio era para ser alugado um só, mas aí como estava sendo construído, estava no alicerce ainda, a igreja decidiu dar um passo de fé, né, já que estava crescendo, muita gente estava chegando e ousadíssimos, e resolveram a fazer o aluguel dos 2 salões. Então, numa parte acontecia as celebrações, desse lado ficava a parte administrativa, o Ministério Infantil. Então aqui foi o nosso último lugar de encontro antes da gente ir para o salão que a gente está hoje. E como foi que vocês vieram parar num clube desse tamanho?
Então, a igreja ela foi crescendo, muitas pessoas foram chegando e aí não tinha um lugar que comportasse. E aqui foi o lugar ideal para que a gente pudesse reunir todo mundo numa única celebração. E a gente se reuniu aqui durante 3 longos anos. Como é que fazia para os cultos? Você já chegava, estava tudo pronto? Como é que era? Não, pelo contrário. Aqui, né, é um lugar de show, de festas. Então, todo domingo a gente vinha para cá durante a manhã, fazia a limpeza de tudo, arrumava as cadeiras. Né, a equipe de som, multimídia, banda vinha todo domingo antes para deixar tudo pronto, preparado, e a gente saía daqui muito tarde também, porque tinha que fazer esse translado para levar as coisas embora, para não deixar nada para trás. Mais pessoas se convertiam, tinha mais crescimento, continuava mais ainda a multiplicação das pessoas aqui? Sim, como era um espaço grande e a gente estava muito empolgado com o que Deus estava fazendo, muitas pessoas começaram a se achegar, muitas pessoas foram levadas ao batismo nesse lugar, e aí a gente só foi crescendo. E a partir daqui a gente deu o grande passo de ir para um novo salão maior, que comportasse tudo aquilo que a gente sonhava, né, fazer para o Senhor. Então a gente chegou no salão que você conhece. E aí, o que você achou da nossa história? Thaís, desde quando eu cheguei nessa igreja, eu sempre vi ela muito macro, ela gigantesca. Então hoje, quando eu pude caminhar com vocês, ver onde iniciou, num lugar bem pequeno, com as condições precárias, eu pude ver o quanto Deus ele foi fiel e abençoou essa igreja. Kierkegaard já dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás e ela só pode ser vivida olhando para o futuro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, você conhecer um pouquinho da nossa história, onde é que Deus nos conduziu. Isso é para ajudar nós a entendermos que aquilo que Deus fez, Ele pode fazer ainda coisas maiores. Eu quero convidar você a olhar para o futuro, viver o futuro, aquilo para onde a Igreja Batista Bethesda está indo, onde a sua família está indo. Qual é a igreja que você vê? Você é parte dessa história, junte-se a nós. Parabéns, Igreja Batista Bethesda. Feliz aniversário, 16 anos, transformando vidas e mudando realidade.